Numa manhã ensolarada em Sarajevo, o impensável aconteceu. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sophie foram assassinados. A data era 28 de junho de 1914. Este evento singular, chocante em sua audácia, desencadearia uma série de eventos que mergulhariam o mundo na escuridão. O assassino Gavrilo Princip era um nacionalista sérvio. A Áustria-Hungria, culpando a Sérvia pelo ato, emitiu um ultimato com exigências impossíveis de serem atendidas. O mundo assistia com a respiração suspensa, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Quando a Sérvia não conseguiu atender a todas as demandas, a Áustria-Hungria declarou guerra. Esta declaração não foi meramente uma disputa regional. Foi uma faísca em um barril de pólvora prestes a explodir. A Europa, uma rede de alianças, estava prestes a explodir. O assassinato de Franz Ferdinand foi mais do que o assassinato de um príncipe. Foi um catalisador, expondo as tensões e rivalidades profundas que estavam fervendo há décadas na Europa. O continente estava à beira de um abismo, e o tiro em Sarajevo o havia empurrado para a beira do precipício. Em semanas, as principais potências da Europa estavam mobilizando seus exércitos. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia e à França. A Grã-Bretanha, ligada à França e à Rússia, logo seguiu o exemplo. A Primeira Guerra Mundial havia começado. A eclosão da guerra em 1914 revelou uma Europa fortemente dividida, com tensões fervilhando sob a superfície há décadas. O continente estava enredado em uma complexa teia de alianças, cada uma prometendo apoio à outra em tempos de conflito. Essas alianças, formadas com a intenção de manter a paz, acabaram por criar um ambiente de desconfiança e rivalidade. Este sistema de alianças, destinado a impedir a agressão, em vez disso, a amplificou, transformando um conflito regional em uma guerra global. O que começou como uma disputa entre duas nações rapidamente se espalhou, envolvendo quase toda a Europa. De um lado estava a Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Grã-Bretanha. Essas nações, apesar de suas diferenças, uniram-se contra uma ameaça comum. A França, ainda se recuperando da derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, buscava recuperar seus territórios e prestígio perdidos. A humilhação sofrida naquela guerra alimentou um desejo ardente de revanche. A Rússia, um vasto e poderoso império, nutria ambições nos Balcãs e temia a crescente força da Alemanha. A instabilidade interna e a necessidade de afirmar sua influência externa também impulsionaram suas ações. A Grã-Bretanha, cautelosa com qualquer poder que desafiasse sua supremacia naval, estava comprometida em manter o equilíbrio de poder na Europa. Sua vasta marinha era um símbolo de sua força e um meio de proteger seus interesses globais. De frente para a Tríplice Entente estava a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Essas nações, cada uma com suas próprias ambições, formaram um bloco poderoso. A Alemanha, unificada sob Otto von Bismarck em 1871, havia se tornado uma potência econômica e militar, ansiosa para afirmar seu domínio no cenário mundial. Sua rápida industrialização e militarização a tornaram uma força a ser reconhecida. A Áustria-Hungria, um império em expansão lutando para manter unidas suas diversas etnias, buscava manter sua influência nos Balcãs. A diversidade interna do império era tanto uma força quanto uma fraqueza. A Itália, embora aliada da Alemanha e da Áustria-Hungria, permaneceu hesitante, sua lealdade à aliança longe de ser certa. Suas próprias ambições territoriais e políticas internas complicavam sua posição. Essas alianças, destinadas a preservar a paz, em vez disso, abriram o caminho para a guerra. A interconexão entre as nações significava que um conflito em uma região
poderia facilmente se espalhar para outras. Cada nação, ligada por tratado a seus aliados, foi arrastada para o conflito, quisesse ou não. A guerra, que muitos pensavam ser breve, se transformou em um dos conflitos mais devastadores da história. Enquanto as nuvens da guerra se acumulavam sobre a Europa, a Itália, membro da Tríplice Aliança, se viu em uma encruzilhada. A tensão crescente e as alianças complexas criaram um cenário onde cada movimento era crucial. Ligada por tratado à Alemanha e à Áustria-Hungria, a Itália, no entanto, nutria ambições territoriais que conflitavam com os interesses de seus aliados. A Itália desejava expandir suas fronteiras, especialmente nas regiões dos Alpes e ao longo da costa do Adriático. Esse choque de interesses, somado a uma sensação de traição por seus supostos aliados, levou a Itália a tomar uma decisão fatídica. Debates acalorados no parlamento italiano refletiam a divisão interna sobre qual caminho seguir. Em 1915, a Itália chocou o mundo ao declarar guerra, não contra seus antigos aliados, mas contra a Áustria-Hungria. Essa decisão foi vista como uma traição monumental e mudou drasticamente o curso do conflito. Esse ato de traição, impulsionado pelo desejo da Itália de tomar território nos Alpes e ao longo da costa do Adriático, destruiu a Tríplice Aliança e remodelou a paisagem estratégica da guerra. A dissolução da aliança forçou os países a reavaliar suas estratégias e alianças. A entrada da Itália na guerra como parte da Tríplice Entente marcou um ponto de virada no conflito. A Itália agora lutava ao lado da Grã-Bretanha, França e Rússia, alterando o equilíbrio de poder. Abriu uma nova frente nos Alpes, desviando tropas e recursos austro-húngaros de outros teatros de guerra. As batalhas nas montanhas eram ferozes e exigiam grande esforço logístico e humano. Além disso, a traição da Itália destacou a fragilidade das alianças pré-guerra, demonstrando a rapidez com que os interesses nacionais poderiam superar as obrigações dos tratados em tempos de conflito. A lealdade era volátil e frequentemente subordinada a ganhos territoriais e estratégicos. A Primeira Guerra Mundial não se limitou aos campos de batalha da Europa. O conflito se espalhou rapidamente, envolvendo regiões distantes e diversas. À medida que a guerra se alastrava, atraía nações de todo o globo, transformando um conflito europeu em uma verdadeira guerra mundial. Países de todos os continentes foram arrastados para a luta, ampliando o alcance e a devastação do conflito. O Império Otomano, na esperança de recuperar sua antiga glória, juntou-se à guerra ao lado das potências centrais. A entrada do Império Otomano trouxe novas dinâmicas e frentes de batalha ao conflito. O Japão, ansioso para expandir sua influência na Ásia, ficou do lado da Entente e tomou as colônias alemãs no Pacífico. A participação do Japão mostrou como a guerra afetou até mesmo as regiões mais distantes. Em 1917, a guerra havia envolvido grande parte do mundo, arrastando mais de 30 nações e suas colônias para seu abraço mortal. A escala do conflito era sem precedentes, com repercussões que seriam sentidas por décadas. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito diferente de tudo que já se viu antes. Foi um evento que marcou o início de uma nova era na história da humanidade, onde a tecnologia e a indústria começaram a desempenhar papéis cruciais no campo de batalha. Longe iam os dias de ataques de infantaria em massa e táticas napoleônicas. As estratégias militares tradicionais foram rapidamente substituídas por novas abordagens que incorporavam avanços tecnológicos. A Grande Guerra, como ficou conhecida, introduziu uma nova era terrível de guerra, dominada pelo poder industrial e pela inovação tecnológica. As fábricas, antes dedicadas à produção civil, foram convertidas para a fabricação de armas e munições em massa. O rugido da artilharia, um som marcante da frente ocidental, anunciou a chegada de armas pesadas. A artilharia tornou-se uma força devastadora,
capaz de destruir fortificações e dizimar tropas inimigas a grandes distâncias. Obuses maciços, capazes de lançar projéteis explosivos a grandes distâncias, choveram morte e destruição sobre as linhas inimigas. Esses projéteis não apenas causavam danos físicos, mas também tinham um impacto psicológico profundo nas tropas. Metralhadoras, disparando centenas de tiros por minuto, transformaram campos de batalha em campos de extermínio, ceifando ondas de infantaria atacante com eficiência implacável. Essas armas automáticas mudaram para sempre a dinâmica dos combates terrestres. Os céus também se tornaram um campo de batalha com o advento da guerra aérea. Pela primeira vez na história, o controle do ar tornou-se um fator decisivo nas operações militares. Biplanos, frágeis no início, evoluíram para armas de guerra mortais. Equipados com metralhadoras e bombas, esses aviões transformaram-se em ferramentas essenciais para reconhecimento e ataques aéreos. Pilotos de caça, envolvidos em combates aéreos acima das trincheiras, tornaram-se os cavaleiros do ar, suas façanhas ousadas capturando a imaginação do mundo. Esses pilotos eram vistos como heróis modernos, desafiando a morte a cada voo. Zeppelins, dirigíveis gigantes cheios de gás hidrogênio, realizaram bombardeios sobre cidades inimigas, causando medo nos corações de civis longe das linhas de frente. Esses ataques aéreos mostraram que a guerra não estava mais confinada aos campos de batalha. No entanto, talvez o símbolo mais icônico da inovação tecnológica da Primeira Guerra Mundial tenha sido o tanque. Esses veículos blindados foram uma resposta direta à guerra de trincheiras, projetados para atravessar terrenos difíceis e romper as defesas inimigas. Esses gigantes desajeitados, revestidos de aço e armados com canhões e metralhadoras, foram projetados para quebrar o impasse da guerra de trincheiras. Embora lentos e vulneráveis a falhas mecânicas, os tanques representavam uma nova esperança para a vitória. Embora inicialmente pouco confiáveis e propensos a quebras, os tanques alterariam para sempre a face da guerra, inaugurando uma nova era de combate mecanizado. A Primeira Guerra Mundial, com todas as suas inovações tecnológicas, redefiniu o que significava travar uma guerra.